ao findar esta liça, combati com combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Estamos nessa batalha e nós estamos lutando cada dia de valor em valor, com o mesmo propósito todo dia, de estarmos caminhando sem parar, de valor em valor, até que um dia nós teremos a recompensa que nos espera. Nós vamos ler nessa noite a palavra de Deus. Convido todos os irmãos para a leitura no livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Esther, capítulo 2, versículo 13 a seguir. Esther está aí, irmãos, próximo do livro de Salmo, quer dizer, próximo do livro de Jó, né? Depois de Esther está Jó, e depois de Jó é Salmo. Nós não somos muito acostumados a ler o livro de Esther, então quando vai ler alguma vez, fica meio difícil para os irmãos estar localizando. Encontraram, irmãos? Amém? Diz assim a palavra: desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se ele a desejasse fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos havia. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real sobre a sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez
as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Então Ester cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Quantos precisam de oração? Senhor nosso Deus, nosso querido e eterno Pai, louvo e agradeço a Ti, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Estamos aqui, Senhor, neste momento, Te pedimos e Te agradecemos por nos dar mais esta oportunidade de estar aqui na Tua casa. Pedimos ao Senhor que continua conosco, continua falando aos nossos corações, desperta cada vida, Senhor, ajuda que cada um de nós possa estar diante do Senhor com a vida na Tua presença e que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, dando graça, renovação, dando alegria, dando força. Olha, Deus, aqueles que estão em lutas e problemas da vida, mas o Senhor fortalece, repreende todo o mal, quebra, Deus, toda a barreira, todas as ciladas, as setas malignas, seja quebrada, que os Teus filhos possam ter força, ter coragem, ter graça, ter alegria e ter disposição para estar caminhando cada dia e estar de pé, Senhor, na Tua presença, de cabeça levantada, caminhando e encarando as provas da vida, mas confiado no Senhor. Meu Deus, ajuda-nos em tudo e nos guarda, meu Deus. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos... eu tenho um trabalho a fazer, irmãos. Agora eu vou precisar de sair rapidinho. Antes de sair, eu quero dar a oportunidade à irmã Valquíria, que vai falar com a igreja. E daqui a pouco o irmão Laurindo estará nos trazendo uma palavra. Então vamos ouvir a irmã Valquíria falar com a igreja. Tem que dar uma saída, mas daqui a pouco a gente está voltando, viu? Eu vou sair com a minha esposa e um dos irmãos. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos alegres por esta grande oportunidade que o Senhor Jesus, nesta noite, nos concedeu. A graça e a misericórdia do Senhor, de nós podemos estar aqui mais uma vez, nesta noite, para juntos podemos nos alegrarmos na presença do nosso Deus e alcançar do Senhor o nosso objetivo e também aonde nós viemos buscar da parte do Senhor uma palavra aos nossos corações. E desta feita nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus e também meditando na mesma e ouvindo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E todas as vezes que nós nos colocamos para estar na casa do Senhor, Deus sempre tem algo aos nossos corações
e Ele nunca nos despede vazio. Ele sempre tem algo aos nossos corações. Quando nós observamos ali a palavra de Deus, Jesus disse: não é bom que despedimos a multidão vazia. Embora o povo já havia ouvido a palavra de Deus, mas também a palavra de Jesus, no Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 48, a Bíblia nos fala, Jesus nos fala que Ele é o pão que desceu do céu, e nós encontramos que a palavra de Deus, ela é o alimento básico necessário para a nossa vivência e sobrevivência espiritual, aonde nós alimentamos e estamos atualizados com a palavra de Deus. É uma das melhores coisas que nós fazemos, é quando nós lemos, estudamos e quando ouvimos a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aos vossos corações nesta noite, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quero deixar aqui com os irmãos um texto um tanto conhecido da igreja, onde os irmãos já conhecem este texto bíblico, onde o tema diz as armaduras de Deus. Quero ler aqui alguns versículos e meditar com os irmãos um pouquinho nesta palavra e observarmos o efeito que a palavra de Deus sempre ela tem para com as nossas vidas. Efésios no capítulo 6, eu quero ler no versículo 10, onde fala a armadura de Deus, que nos diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também, tomai o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesta passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, nós encontramos no versículo 10, quando o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo dizendo: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Nós encontramos ainda, quando o apóstolo Paulo começa nessa instrução no capítulo 6, nós observamos os versículos, o capítulo anterior, que é o capítulo 5, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele dando várias instruções. A instrução no capítulo 5, versículo 22, ele dá a instrução dos deveres domésticos. E assim sucessivamente,
nós observamos já no capítulo 6, o apóstolo Paulo, a recomendação do apóstolo Paulo, capítulo 6, o versículo 1, nós observamos a recomendação do apóstolo Paulo, a obediência dos filhos aos pais. Depois também a recomendação dos pais para com os filhos, a recomendação do apóstolo Paulo ao servo, como para melhor entender, aos escravos daquela época, a obediência aos seus senhores e o modo de os seus senhores tratarem o seu servo, porque Deus é Deus de todos, porque é o Deus que não faz acepção de pessoas. Nós observamos que esta é uma recomendação do apóstolo Paulo, a instrução do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, aonde nós encontramos agora, no versículo 10 do capítulo 6, o apóstolo Paulo já então dizendo: no demais, portanto, se vocês já ouviu as minhas instruções da palavra de Deus, guardaram em seus corações, se está disposto a praticá-la e vivê-la, a palavra de Deus, então agora é necessário que vocês possam então fortalecer mais no Senhor, que é buscando mais, aonde que vocês devem revestir, porque a partir do momento, o apóstolo Paulo estava expressando à igreja, como não a igreja do Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, a necessidade do revestimento do Senhor Deus em nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. Observamos o apóstolo Paulo revestir de toda a armadura, porque uma vez alistado neste exército, uma vez que compreendemos, agora há uma grande necessidade de nós nos fortificar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz aqui, meus amados, algumas recomendações destas armaduras espirituais. Nós vamos observar a palavra do Senhor, à medida em que o apóstolo Paulo começa a expressar sobre o que, ou o que condições. A igreja, por exemplo, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós conhecemos esta palavra e entendemos. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus, nós passamos por várias dificuldades, problemas, lutas, pelejas sobre a face da terra. Dizer que os nossos dias, como servo do Senhor, como crente em Cristo Jesus, nós não passamos por adversidade? Sim, é claro que nós passamos por várias dificuldades sobre a face da terra, ou como não dizer, na nossa jornada espiritual. Eu acredito e eu sei que cada irmão tem as suas motivações, as suas pelejas, aonde que você tem que lutar, aonde você sabe que muitas das vezes você tem passado por grandes lutas, ou por grandes apertos nas agruras da jornada no dia a dia. Agora, meus amados, o apóstolo Paulo, ele está expressando, tem um versículo bíblico, até quero ler com os irmãos, aqui no livro, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Coríntios, nós vemos esta recomendação do apóstolo Paulo, que a arma das nossas milícias, elas não são carnais. Quando nós observamos o apóstolo Paulo dizendo isto para a igreja do Senhor, ele estava dizendo, as armas da nossa vida, ou da nossa disciplina, podemos dizer, a arma da nossa vivência no dia a dia, como você vive, como você se disciplina a si mesmo, como nós nos portamos diante de Deus, da sua palavra, diante da sociedade onde nós vivemos e convivemos. Nós aqui está falando sobre vida ou disciplina. A vida é a vida que nós vivemos. A palavra milícia significa vida ou disciplina. É aquilo que nós vivemos no dia a dia. Agora o apóstolo Paulo, ele está dizendo que elas não são carnais,
Por quê? Porque o estilo de vida que nós adotamos na presença do Senhor é uma responsabilidade de cada um de nós nos apresentar diante de Deus, né? O apóstolo Paulo, de certa vez, no capítulo 12 de aos Romanos, rogo pelo capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, santo e agradável a Deus. Então é uma maneira de apresentar. Isto fala desta vida que nós vivemos no dia a dia, a qual nós somos responsáveis. Na verdade, ela não deixa de ser uma arma, como o apóstolo Paulo está expressando aos coríntios. Ele está dizendo: a arma da vossa milícia, ela não é carnais, mas poderosa em Deus. Quer dizer, que a arma que nós usamos espiritual no dia a dia, no nosso comportamento, no nosso viver, na disciplina que nós adquirimos, que nós colocamos em nossa vida, os irmãos sabem muito bem do que nós somos pendentes, do que você é e do que não é. Você sabe muito bem o que você é pendente e o que você não é. Não é necessário que alguém fale para nós. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Se nós dissermos que não sabemos, mentimos a nós mesmos. Mas nós sabemos da nossa pendência. Aqui, no que nós somos pendentes, que nós podemos, que é a nossa vida, ou viver a nossa disciplina, como nós nos disciplinamos, ou como nós acompanhamos ela no dia a dia. Já quero lembrar os irmãos que não estou aqui disciplinando, ou pregando disciplina nesta noite, que não é o meu hábito, quer dizer, não pertence isso a mim, mas sim ao anjo da igreja. Mas estou lendo aqui a palavra do Senhor para os irmãos, e o apóstolo Paulo disse que elas são poderosas em Deus. Por que elas não são carnais? Porque não são dos nossos próprios, vamos dizer, de nós mesmos. E quando ele diz assim, não são carnais, mas poderosos em Deus, não está na nossa capacidade de ser, não está no nosso intelecto, não está na sabedoria e inteligência de alguém, não está na riqueza, na alta confiança, nem na formatura, nem no diploma de ninguém. Então elas não são carnais mesmo, mas sim, ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Isso fala dos impérios satânico, que a forma de que o inimigo ele vem atuando, vem atuando e atua no mundo, e um dos seus maiores objetivos é atacar a igreja, atacar a mim e a você. Ele tenta impedir a nossa caminhada, retardar a nossa caminhada, retardar a nossa vida, prejudicar a nossa vida espiritual e nos lançar por terra. Esta é uma forma do inimigo trabalhar, e é onde que o apóstolo Paulo, então, ele recomenda, não é verdade, isto. E agora o apóstolo Paulo no capítulo 11, ele continua a parte B, diz assim, o versículo, ele ainda continua dizendo: revistai de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Claro que nós sabemos, meus amados, à medida em que o inimigo lança sobre o povo de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas, as potestades contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Os irmãos já sabem que é os lugares celestiais, que é a nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios no capítulo 6, se não me foge a memória, o versículo 19, o apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, que não provém de nós, mas sim de Deus. Então o nosso corpo é
templo do Espírito Santo. Uma vez templo do Espírito Santo, os lugares celestiais, é a nossa vida, porque a nossa vida, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, e também um altar aonde nós estamos sempre constante, buscando o Senhor, orando, jejuando, consagrando a vida, sempre fazendo a obra do Senhor. É onde há os ataques satânicos. É claro que o inimigo arma suas armadilhas por aí, por fora, tentando. Quando fala nos lugares celestiais, não é dentro deste templo ou quando o povo está reunido, mas sim no nosso viver no dia a dia. Agora, meus amados, o apóstolo Paulo, ele disse assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firme. Agora no versículo 14, nós vemos algumas imagens dessas colocações do apóstolo Paulo, onde ele estava expressando para a igreja de Efésios. Nós observamos aonde o apóstolo Paulo começa a colocar, apresentar as armaduras, algumas peças das armaduras que um soldado romano costumava usar. Ele faz então uma ilustração para que a igreja pudesse então entender melhor o que ele estava dizendo quando fala acerca de armadura. No versículo 14, nós vemos uma das primeiras imagens a parte A, quando o apóstolo Paulo estava dizendo assim: estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, que é a primeira imagem desse texto bíblico que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja. Não é verdade? Aqui, cada imagem deste texto ou dessas armaduras, nós vemos que o apóstolo Paulo, cada imagem deste livro, ele reflete algum significado ou com verdade aquilo que nós podemos praticá-lo, que podemos adotá-lo em nossa vida. O primeiro significado nós observamos quando ele disse: estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Nós observamos nesse texto bíblico, quando o apóstolo Paulo está expressando cingir, os irmãos sabem o significado desta primeira imagem. É claro que ele está dizendo cingir com a verdade. Isso fala de algo muito importante na vida de cada crente. Os irmãos sabem muito bem o significado da palavra cingir. Podemos adotá-lo por vestir, não é verdade? Quando você está bem vestido, você está bem cingido o seu corpo, não é mesmo? Então, da medida que você se porta com as suas vestimentas, à medida que alguém vai, vamos dizer assim, como que nós poderíamos aqui usar uma palavra, à medida que alguém olha, é à medida que ele vai te julgar, ou ele vai te avaliar, vamos dizer assim, não é mesmo? Assim como se você está bem vestido, já outra recomendação que eu vou dizer aqui, não estou falando de uso e costume, porque isso pertence ao anjo da igreja, aos irmãos. Estou dizendo aqui a imagem que está refletindo neste texto bíblico. Então, aqui não estou mexendo com a vestimenta de alguém. Eu estou expressando que o apóstolo Paulo, talvez depois os irmãos vão dizer assim, o irmão está disciplinando ali, ou pregando doutrina, não. Eu estou, em primeira imagem, cingir. É claro, se você estiver bem vestido, alguém vai levar uma boa imagem de você. É assim ou não é? Se você chegar na casa de alguém e achar ele mal vestido, você vai fazer uma boa imagem dele? Ou se você vê ele na rua, ele ou ela, seja qual for, mas se você vê uma pessoa bem vestido, é a primeira imagem que aparece, não é verdade? O que você vai ver nessa pessoa? A primeira imagem, uma pessoa composta, seja homem, seja mulher, seja quem for. Aqui está falando cingir, quer dizer, fala de vestimento. Se você está bem vestido, é claro que você vai trazer uma boa imagem. Agora, voltando para a palavra de Deus, você vai entender
que isso significa, cingindo o vosso lombo com a verdade, fala de confiança. Ou falar a verdade, ou alguém que possa olhar em você, possa olhar em cada um de nós e ter uma boa reflexão da sua vida, uma boa imagem. Não é isso? Pode ser, meus amados, isso significa uma abertura de confiança, quando você está bem cingido com a verdade, com esta verdade que é a palavra de Deus, ou com a verdade que você usa no dia a dia da sua vida, no seu tratado, nos seus compromissos em casa, seja onde for. Se você está bem cingido com essa verdade, é claro que vai abrir para você uma abertura de confiança, na verdade, de honestidade, que vai criar um clima, então, por onde você está, por onde você andar, por onde você for, de confiança e trazendo a unidade do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Não é isto? Isto vai fazer com que cada um de nós, por isso que eu usei aqui para os irmãos o sistema que o apóstolo Paulo diz: cingir o vosso lombo com a verdade, que é a primeira imagem, o sistema de que o apóstolo Paulo, à luz da palavra do apóstolo Paulo, nesses versículos bíblicos, que podemos entender a palavra de Deus. É a nossa postura, é quando nós criamos um clima de confiança e de honestidade. Isso é bom, embora muitas das vezes na nossa vida podemos contrair algo, é o contrário. Isso acontece na vida, pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Eu não sei, depende da circunstância da vida. Não estou aqui fazendo juízo ou julgando ninguém. Estou aqui refletindo a palavra de Deus, que o significado, quando o apóstolo Paulo estará dizendo aonde nós podemos, onde alguém pode fazer jus da nossa vida de uma forma inadequada, sei lá, mas a primeira imagem, a primeira impressão é nós criar a confiança, não é verdade? Principalmente na palavra de Deus, ou principalmente quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando você pode com confiança pregar a palavra do Senhor, não é verdade? A primeira imagem que nós podemos sempre ter é usar a verdade. Cingir o lombo é usar a verdade em tudo que você vai fazer. Não importa aonde vai doer, o que vai custar, não importa, a verdade sempre ela tem que estar na frente. Ela sempre tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia, não é mesmo? Não importa nós ocultar a verdade e substituí-la com a mentira, porque aí perde o clima de confiança na nossa vida. Não importa mais alguém que, não, você falou a verdade. Não, mas fala a verdade, não é mesmo? É você cingir-se com esta palavra que é a palavra de Deus. O segundo passo, ainda na parte B do versículo 14, nós vemos aqui, meus amados, a parte B dizendo assim: vestida a couraça da justiça, que é a segunda imagem da armadura que o apóstolo Paulo estava colocando para a igreja. Às vezes, meus amados, a luz da palavra de Deus, ela é necessária que nós entendemos quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós examinamos e muitas das vezes entender o que a Bíblia queira falar, queira esclarecer para cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo está falando da couraça da justiça, isto significa o apóstolo Paulo, ele estava falando da nossa, vamos dizer assim, ele estava refletindo algo importante, a qual ele estava falando da nossa pureza moral, não é verdade? Aonde nós criamos uma virtude, a couraça da justiça, os irmãos sabem,
é aquela vestimenta que o soldado colocava sobre o tórax do peito para proteger contra as lanças, para que ele pudesse lutar com mais segurança na guerra. Quando nós estamos falando de uma guerra espiritual, o apóstolo Paulo estava então refletindo quando ele disse: vestir a couraça da justiça, é o significado da pureza moral, onde nós observamos, meus amados, aonde que nós inspiramos confiança, na verdade, em outras pessoas. Isso é uma parte muito importante, porque se você está vestido a couraça da justiça, você vai ter, o apóstolo Paulo, você vai ter mais confiança na guerra. Vai ser mais difícil do inimigo penetrar e te ferir. Você vai ser mais protegido, então vai ser mais difícil você sofrer ou ser ferido na batalha. Agora nós observamos que isto significa, como diz, pureza moral, ou que significa que cria um clima de confiança, ou de um clima que vai assim, dentro de nós, que vai inspirar respeito, não é verdade? Confiança ou respeito em outra pessoa. Ao olhar para você, a pessoa vai, porque na verdade existe na igreja, ou em todos os lugares, em muitos lugares, não tem aquelas pessoas que ele espelha em você? Muitas pessoas, é hábito de muito de nós espelharem-se em alguém, não é isto? Muito de nós, muitas das vezes alguém olha para outra pessoa, seja no meio evangélico, seja na vida profissional, alguém diz assim: eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser usado na mão do Senhor como aquela irmã, como aquele irmão, como aquela jovem, não é isto? Ou eu queria ter aquele tipo de vida que aquela pessoa leva, que aquele irmão, aquele obreiro, ou enfim, seja qual for você, não é verdade? Quando alguém olha, ele olha para você, ele está se espelhando em você, desejando ter na vida uma qualidade de vida que você tem, e isso é muito bom, mas para isso nos custa alguns preços, não é verdade? Onde o apóstolo Paulo estava dizendo, quando nós deveríamos vestir a couraça da justiça, que fala da pureza moral de cada um de nós. Se nós voltarmos para a Bíblia, poderíamos aqui refletir a imagem e o caráter de muitos homens de Deus, que no passo ou ao longo da vida espiritual, da sua jornada ministerial, eles tiveram um caráter excelente. Poderíamos aqui apontar vários deles, não é verdade? Poderíamos também apontar grandes homens de Deus que fracassaram, mas reergueram, como o Davi, o rei Davi, não é verdade? A ponto de Deus dizer: achei um homem segundo o meu coração. Davi, ele teve alguns prejuízos na vida, tanto espiritual como na vida material em sua família, mas poderíamos olhar pela vida de José, ou por outras vidas que tiveram uma vida moral, que inspiraram confiança. Há poucos dias tivemos uma lição falando de Daniel e seus companheiros, que teve uma vida moral excelente, exemplar, que mesmo exilado em um outro país, costumes diferentes, não se corromperam a sua fé e nem os seus costumes, mas criaram confiança, a pureza moral, espiritual de cada um deles, não corromperam, não se romperam, permaneceram dignos disto, e podemos dizer que muitas pessoas se espelharam neles, desejaram ter o que eles tinham, não é mesmo? Até aqueles que não tinham conhecimento, eram pagãos, tinham suas vidas voltadas aos ídolos, ao mundanismo, né? Mas se espelharam, viram, tinham inveja da convivência de Daniel e dos seus companheiros, principalmente de Daniel, que foi um exemplo como exilado, sempre mantendo a sua fé. Então, meus amados, nós observamos a expressão
dessa segunda imagem do apóstolo Paulo, a couraça da justiça. A terceira imagem nós observamos onde o apóstolo Paulo estava expressando, onde ele disse: calçai os pés na preparação do evangelho da paz, que também o calçado era uma figura das armaduras de um soldado, não é verdade? De um soldado, que é calçai os pés na preparação do evangelho da paz. É uma imagem muito importante, muito ilustrativa para a nossa vida cotidiana, que é algo que deveria acontecer na nossa vida e que muitas das vezes acontece muito pouco ou quase nada. Eu sei que alguém tem uma facilidade muito grande de ter esta preparação, não é verdade? Quando fala de calçar os pés na preparação do evangelho da paz, nós observamos que é uma aceitação. Você fala da aceitação de outro, seja ele quem for, não importa a classe social dele, seja rico ou pobre, branco ou preto, não é verdade? Seja ele de onde for, o que ele possa estar portando, que medida o que ele for. Você, quando nós calçamos nossos pés na preparação do evangelho da paz, isto fala da plena aceitação de outro, não é verdade? Isto é aqueles que Jesus conquistou com seu sangue na cruz do Calvário. No versículo anterior, no início do capítulo 6, o apóstolo Paulo faz essas recomendações. Quando ele lança lá para os irmãos que eram servos, que tinham os seus senhores, ele deu essa recomendação. Até mesmo para os patrões que tinham escravo, que eram evangelho, que eram crentes, ele disse: olha, saiba como tratar os seus servos, porque ele é Senhor de todos, e Deus não faz acepção de pessoas. E nós observamos, meus amados, neste assunto bíblico, aonde quando nós, uma vez salvo, uma vez liberto, uma vez transformado, agora estamos calçados nossos pés na preparação do evangelho, nós entendemos agora como nós recebemos nossos irmãos, como nós recebemos as pessoas lá fora. Não podemos fazer extinção de pessoas, amar mais um, menos outro, se aproximar mais de um, menos de outro, seja que alguém seja mais afortunado, o outro menos afortunado. Então nós vamos entender que quando nós temos nossos pés, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, isso transmite algo importante na plena aceitação daqueles que Jesus conquistou com o seu sangue na cruz do Calvário, não é mesmo? E nós observamos ainda, meus amados, vou aqui trazer mais só a quinta imagem, que diz assim: o escudo da fé, não é verdade? O escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual poderei pagar todo o dardo inflamável do maligno. E nós observamos esta imagem importante, onde nós observamos, quando nós falamos tomai sobre o escudo da fé, isto fala a confiança total no poder supremo de Cristo, aonde Jesus, ele é a nossa pedra angular, a pedra de esquina, não é verdade? Quando fala o escudo da fé, onde poderei pagar todo o dardo inflamado do maligno, fala na confiança do poder supremo de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa confiança total em tudo que nós vamos fazer, porque você sabe que Jesus já conquistou isso por nós. Agora você tem confiança no poder do Senhor, no nome do Senhor, desafiar o inimigo no nome do Senhor, seja qual for a circunstância ou problema que você vai
encontrar. Seja a investida que for do inimigo, a seta que ele tenta te lançar, você tem certeza no poder supremo do nosso Mestre. Confiança total, e que ele nunca vai decepcionar a nossa fé, nunca vai decepcionar a nossa confiança, e que ele vai estar nos honrando ao nosso lado e sempre nos protegendo, seja qual for a cilada do diabo. Amém? Meus amados, que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sei que os irmãos ouviram uma palavra maravilhosa, palavra de Deus, como o Laurindo leu nas cartas do apóstolo São Paulo, e dessa palavra trazendo uma palavra de ensino, de orientação, para as pessoas que sabem que precisa aprender da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui para isso, continuando com esse mesmo objetivo: olhar a palavra do Senhor, aprender com o que ela nos ensina e procurar também viver esses ensinamentos que ela nos traz, porque o apóstolo São João, na sua carta, ele ensina que essa é a nossa fé que vence o mundo, e ele fala que os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor não são pesados para nenhuma pessoa que tem o prazer, que crê na palavra de Deus, sabendo que está obedecendo a palavra de Deus, não é? Ouvimos a palavra, sabendo que estamos ouvindo a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra através da Bíblia, nós sabemos que estamos ouvindo uma palavra que o Senhor deixou para aqueles que interessam servir a Ele e ouvir, aprender e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, por isso que nós não achamos pesado os mandamentos do Senhor, ainda mais quando lembramos que o Senhor Jesus, Ele falou assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós sabemos, jugo do Senhor é suave, o fardo é leve, porque estamos livres do fardo pesado. Fardo pesado é aquele fardo do pecado. Esse é pesado. Muitas vezes tem posto a pessoa tão escravizada, tão cativa, e com essa escravidão muitos chegam a viver triste, depressivo, e o fim é achar que melhor é morrer. Acha que é melhor morrer do que viver. E nós encontramos pessoas assim na Bíblia Sagrada, dizendo: para mim me é melhor morrer do que viver. Meus pais já morreram, e também para mim morrer é melhor, porque o sofrimento é grande. Então, irmãos, viver neste mundo sem Jesus, viver neste mundo fora da presença do Senhor, é viver uma solidão, e depois disso uma escravidão. Está sendo dilacerado pelo pecado, pelo maligno, que ele pega a pobre e triste vida
leva ao desespero mesmo. Quando o desespero toma conta da vida da pessoa, a pessoa chega a esse ponto aí: é melhor morrer. Aí não vê esperança de vida, não vê chance nenhuma de vida, é melhor morrer. E assim vai até morrer mesmo. E sendo que Jesus está com as mãos estendidas toda hora, Ele está com as mãos estendidas toda hora, e está atento às orações do seu povo todo momento, querendo salvar a alma que estiver na pior situação da vida. Ele quer salvar todo momento, toda vez que a pessoa recorre, busca, aproxima de Deus, o Senhor não despede a pessoa sem a resposta. Pode até demorar, porque quando nós estamos apressados para algum resultado, algum tempo que temos que esperar, nós achamos que está demorando demais. Mas o Senhor, Ele tem a sua hora certa de abençoar, porque do mesmo jeito aconteceu com Daniel, buscando o Senhor em oração. E ele não orou pouco, ele não orou poucos dias, ele orou desde o primeiro dia até completar 21 dias, e ele perseverou, ele não desistiu, ele não abriu mão, mas ele sabia a quem ele estava buscando, de onde ele estava buscando. Ele sabia que ele estava orando a um Deus, ao Deus dele, que ele já conhecia o seu Deus. Não tinha como duvidar do seu Deus, mesmo que ele tivesse fraco, mesmo que ele estivesse enfrentando aquela crise do adversário. Mas ele sabia que é uma barreira que tem, mas o meu Deus, Ele vai transpor, Ele vai fazer, como diz, dar a volta por cima dessa barreira, irmão. Então aí que veio a resposta. E nós estamos falando de um tempo para cá, porque a gente lembra da palavra de Deus, de vez em quando a palavra de Deus nos orienta a alguma coisa mais, né? Não é diferente, é alguma coisa a mais. A gente descobre mais alguma coisa, e nós lembramos, Deus, de vez em quando tem alguém numa situação tão difícil, pensando que o céu parece que virou bronze por cima da sua cabeça, que a sua oração não rompe mais o espaço. Parece que aí tudo virou bronze. A oração não passa desse forro aí para cima, ou do telhado da sua casa. Mas Deus, irmãos, na hora certa, quando nós chegamos à medida certa que Deus quer que nós chegamos na oração, Daniel orou 1 dia, 2 dias, e foi orando tantos dias, mas Deus não abençoou. A resposta não veio para ele, nem no 10º dia, nem no 15º dia, nem no 20º dia. Mas já faz 20 dias, já tem quase 1 mês que eu estou nessa batalha. Não. Quando fez 21 dias, aí Deus desloca um anjo. Deus desloca um anjo. Desce lá. Desce agora rápido. O meu servo Daniel está lá, precisando de uma resposta. E aí tem um adversário aí, que está parando, está impedindo a resposta de passar, irmãos, impedindo da resposta passar. Mas ele manda um anjo guerreiro, e ele vem e passa, e a bênção passa também, e vem até Daniel. Glória a Deus. E Daniel agora recebe aquela palavra privilegiada, porque o anjo chega até Daniel e fala:
Daniel, homem muito desejado. Eu vim para te trazer a resposta, porque a tua oração, desde o primeiro dia, ela foi ouvida no céu. Mas o príncipe da Pérsia está aí no espaço. A causa da demora é essa, mas o Senhor me enviou para te trazer hoje a resposta. O príncipe da Pérsia não pôde segurar, agora que veio a resposta oficial. Por isso, irmão, que a palavra de Deus diz que nós temos o exército celestial de Deus, anjo. Tem até algumas igrejas que oferecem adoração a anjos, mas anjo, ele não foi criado para ser adorado, não. Anjo não foi criado para ser adorado, não. Anjo foi criado para adorar o Senhor. Anjo foi criado para adorar, como tem várias categorias de anjos. Tem anjo adorador, tem anjo guerreiro, tem anjo mensageiro, e assim vários ofícios dos anjos. Aqueles anjos que estão de volta do trono dia e noite, não cessa, viu, irmão? Tem aqueles anjos que são adoradores de Deus, eles vivem em volta do trono de Deus, adorando, dia e noite. Agora tem aqueles que a Bíblia diz que eles são criados para trabalhar em favor. Anjo, irmão. Anjo que quando você está dormindo, né, irmão Laurino? Quando você está dormindo, mas ele está acordado por causa de você. Quando você está dormindo, ele está movimentando, ele está trabalhando, ele está rondando por causa de você. E você acha que é pouco ainda? Viu, irmão? Você acha que ainda é pouco? Eu não aguento. Não aguento não. Vou desistir. Não, a minha vida virou fala coisa que até já não tenho nem coragem de falar. Minha vida virou né? Esqueceu que você está sofrendo, mas tem anjo que ele está trabalhando por você. Aleluia. Isso não é pouco não, irmãos, isso é muito privilégio. Isso é coisa que nós estamos falando do que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Vê que o anjo veio encontrar com Daniel. Vê que Deus mandou anjo quando o povo estava guerreando com o exército da Síria. Deus mandou anjo numa noite. Deus mandou um anjo só. Como Deus é, irmão, por causa de nós. O povo de Deus estava batalhando e os inimigos prevalecendo do povo de Deus, e Deus está vendo a luta do povo dele. Ele manda um anjo, desloca um anjo do seu exército. O anjo desce com aquela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. A velocidade da luz é comparada à velocidade do anjo. Desce por causa do seu povo, um anjo só. Vence a guerra dos filhos de Deus, do povo de Deus, matando numa noite 185 mil soldados do exército, por causa do povo de Deus.
Um anjo desce rapidamente e destrói 185 mil soldados inimigos do povo de Deus. Irmãos, veja que não é pouca coisa não, irmão, por nós, não é pouca coisa que Deus tem por nós não. Deus tem anjo em nosso favor por aí, irmão. Quando Elias estressa, desgasta, desespera na vida, no capítulo 19 do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, Elias desespera, apavora, corre da mulher de Acabe, Jezabel, corre, vira as costas, e depois ele pede a morte, pede que quer morrer, vai, para debaixo do pé de um zimbro, e ali pede a morte. Para mim é morrer, não compensa viver, não compensa viver. Olha, eu já fiz o que pude, já pelejei com tudo o que eu podia, e agora não aguento mais lutar, agora eu já posso morrer. Já chega, irmão, já lutou muito. E aí, irmãos, eu imagino Deus olhando para Elias, esse profeta cansado, esse profeta estressado, esse profeta depressivo. Deus olha para Elias, que agora mesmo desafiou 950 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, né? E mais 400 de Azera. Agora orou, fez cair fogo do céu. Agora ele está correndo, está escondendo e dizendo: eu prefiro morrer. Eu imagino Deus olhando para Elias, olhando lá para Elias, e até Deus, eu creio que Deus pensa assim, eu imagino, né? Não está escrito assim na Bíblia não, mas como o homem é todo falho, como o homem pode ser o que for, o homem pode ser o que for, que ele não pode bater no peito, dizer assim: agora eu estou que estou, e agora eu posso que posso. Quando ele pensa que está poderoso mesmo, Deus desafia ele. Você precisa saber que você não é de nada. Você precisa saber que sem eu, você não vai a lugar nenhum. Você precisa reconhecer que você é fraco e tem que estar nas minhas mãos. Eu tenho que aparecer na tua vida, porque sem o Senhor ninguém é nada não, irmão. É fraco, é fracassado. Qualquer pessoa é vencido. Deus olha para ele e está vendo ele lá bem amuado, lá debaixo do pé de zimbro, e está olhando e pensando: né, Elias? Agora você está vendo que você não é de nada, né? Quando você estava lá com os profetas de Baal, você estava por cima. Você estava por cima, quem sabe até faltou um pouco de, não sei disso não, mas eu imagino, quem sabe até faltou agradecer a Deus um pouco. Ele pode imaginar, irmão, na falha humana, quem sabe ele pode até ter descuidado de agradecer a Deus. Quantos de nós, pelo que acontece conosco, nós podemos imaginar, ele era homem igual a nós. A Bíblia fala que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele pode ter passado por aquela experiência, porque quando ele pensava assim: é morrer, Deus manda um anjo, vai lá, anjo, aleluia. Meus irmãos, Deus tem anjo para encontrar conosco. Deus tem anjo para te pegar
fraco, caído, e te pôr de pé, e ainda te fazer você assim. Você está pensando que você acabou? Você está pensando que não precisa de você mais? Você está pensando que você vai morrer aí? Você está pensando que no pé desse lugar que você parou, você vai morrer aí? Você está pensando que acabou a tua missão? Você acha que a tua missão já parou por aí? Não, você ainda tem missão para fazer. Volta ali, levanta daí. O anjo chega ali com a botija de água, chega ali com o pão quentinho cozido na brasa. Chega ali e fala com ele: Elias, levanta, come, bebe, porque é muito comprido o teu caminho, você ainda vai andar muito, você ainda tem muita coisa pela frente. Pensa que a tua jornada já vai parar por aqui? Não, eu ainda quero realizar alguma coisa na tua vida, eu ainda vou te usar para alguma coisa ainda. Você ainda tem um ministério pela frente. Você ainda tem um ministério pela frente. Eu vou te usar para ungir rei. Eu vou te usar para ungir profeta. Não acabou não. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na presença de um Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, não desampara nós. O Senhor, para toda situação, circunstância da vida, o Senhor tem anjo, o Senhor tem mensageiro para ir lá, encontrar a pessoa. Pode estar caído, não tem importância, está caído não. Pode estar caído, não tem problema não. Ele vai chegar, vai pegar pela mão, vai levantar, pôr de pé. Quando Pedro estava na prisão, quando o apóstolo São Pedro foi para a prisão, é igual quando alguém pega um carneiro, prende o carneiro. Amanhã nós vamos churrasquear, vamos comer esse carneiro assado. Porque cada um que era preso para ser morto era a festa que o povo fazia. Tiago já tinha sido morto à espada. Pega Pedro e prende Pedro. Lá está Pedro, arrodeado por soldados que estão dando segurança, guardando ali, amarrado com os pés no tronco, sem chance de fuga. Daqui a pouco Pedro, numa situação daquela, dormindo, irmão. Pedro estava tão tranquilo, que estava preso, e ele sabia que amanhã era dia da morte, era dia da farra. Eles iam farrear, eles iam festejar a morte de Pedro. E ele estava lá, ainda dorme. Um homem desse ainda tem sono para dormir. Dorme, daqui a pouco um anjo cutuca do lado, né? Toca na costela de Pedro aí. Pedro, visão, irmão. Pedro assusta-se e o anjo fala: levanta, pega a sua capa e sai. Pedro sai andando, acompanhando aquele anjo. E a prisão? Não sei o que virou da prisão. E as algemas? Eu não sei o que virou das algemas. E o tronco que estava prendendo os seus pés? Eu não sei o que fez com aquele tronco. Só sei que o trabalhar de Deus é assim. Ninguém sabe explicar, ninguém sabe falar: olha, foi feita. Não, mas não tem lógica. Não tem lógica. Tinha que ter tido alguém para abrir aquele tronco lá, abrir aquelas algemas ali. Só o soldado que põe a algema que tira a algema.
É só o soldado que põe a algema que tira a algema. Quem pôs a algema de Pedro foi o soldado, mas quem tirou a algema de Pedro não foi o soldado. Sai andando, e como quem quer uma visão, e quando daqui a pouco ele já se viu nas ruas da cidade, já se viu liberto. Irmão, Deus tem um anjo para cada situação nossa. Deus tem um anjo para cada situação nossa. Toda situação é resolvida porque o Senhor prepara e manda o recurso que precisa em favor daqueles que amam. Glória a Deus. É esse Deus, irmãos. É esse Deus. Por isso que nós estamos aqui. Ai de nós, se nós estivéssemos fora da presença desse Deus. Na presença de Deus não dá para viver. Na presença do Senhor, ausente da presença de Deus, longe da presença do Senhor, não dá para viver. Só dá para viver na presença de Deus. Só dá para caminhar na presença de Deus. Mas longe de Deus, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. Aí fica pensando assim, não, aquilo lá não envolve, não perde conversa com aquilo. Tem situação, irmão, que a gente perde o que quer, o que precisa falar. O que eu vou falar nessa situação? Mas quando Deus começa a agir, começa a entrar, começa a trabalhar, não tem muralha para não cair, irmão. Não tem gigante para ele não deitar. Não tem adversário que permanece de pé. Não tem. Quando o Senhor determina, quando o Senhor decreta, quando Ele lança o decreto dEle, quem vai valer é a palavra dEle. Quem vai valer é a ordem que veio de cima, é a ordem que veio do céu, é a ordem de Deus. O Senhor falou, a tempestade para. O Senhor falou, a porta de ferro vai abrir. O Senhor falou, as águas do mar vai abrir no meio. O Senhor ordenou. O Senhor ordenou. Está ordenado. E a campanha dessa semana, ou deste mês, né? A campanha deste mês é preparando para derrubar gigante. Irmão, não precisa temer gigante. Agora, fica atento, viu, irmão? Fica atento que gigante vai levantar. Oh meu Deus, eu já estou sofrendo tanta luta, ainda vai levantar? Oh meu Deus, mas eu já estou sofrendo tanto, não estou aguentando mais. Pode aguentar que o gigante vai cair por terra. Não desanima não. Não desanime não. Nós estamos na presença do Deus que derruba o gigante. Nós estamos aproximando de um Deus que derruba gigante. É esse Deus. Nós precisamos estar pé firme na presença de Deus. Não podemos se acovardar não. Não, irmão, não adianta acovardar. Acovarda não, que vai ficar pior. Olha, Deus mandou anjo para todos esses servos dele. Aleluia. Mandou anjo para Gideão, mandou anjo para Agar, mandou anjo para Paulo, mandou anjo para Nicodemos, ou seja, para Cornélio. Mandou anjo para Cornélio. E vai mandando anjo, irmão. Manda anjo para Maria, manda anjo para Isabel. Quantos anjos Deus tem? Manda anjo lá em Sodoma e Gomorra, no meio daquele tudo ruim, daquele tanto lá, vai queimar tudo. Mas vai lá, anjo, tem uma missão lá.
Vai lá, tem alguém lá que não pode ser queimado. Deus manda anjo lá. Deus tem anjo em nosso favor. É só confiar e ficar no lugar, que é a hora de executar. A hora de executar, Ele vai executar, Ele vai entrar, Ele vai fazer, Ele vai realizar, porque Ele é Deus. Agora, tem gente que quer tudo de graça também, não quer sofrer nada. Pensa que Jesus não sofreu? Jesus sofreu sem precisão, sofreu porque nós precisávamos. Ele sofreu para pagar o nosso preço. Agora nós não queremos sofrer o que nós devemos. O que nós temos que cumprir é só um pouco. A Bíblia fala que é um resto. A Bíblia chama isso de resto. O que é resto? Resto é resto. Um pouquinho de coisa. Acabou tudo. É quando acaba tudo, sobra um pouquinho e fala, ficou só um restinho. A Bíblia chama isso de o resto das aflições de Cristo. Só o resto das aflições de Cristo ainda é pesado para nós. Mas o resto? Não, eu vou vencer o resto, porque o mais Jesus já venceu por mim. E Ele falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, e nós? Somos servos dEle, vamos vencer também. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Nós vamos cantar mais um hino para tirar ofertas, que o horário já venceu. Nós fomos fazer uma visita, irmãos. Foi a nossa saída. Fomos atrás de duas pessoas que precisavam reconciliar. Fomos e as pessoas reconciliaram, graças a Deus. E então é isso o resultado da nossa ausência, os minutos que nós saímos. Vamos cantar 73, irmãos. 73, enquanto cantamos, os irmãos recolhem as ofertas. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem descansar. Vem, vem a mim e descansará. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem ceará. Vem a mim e descansará. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, mãe,
salvarei. Anda desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelo monte e vale há perigo mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansará. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Tendo tu em Cristo, salvação terá, gozo e paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a Ele vier. Vem a mim e descansará. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou de minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Sebastião, pede oração, seu favor. Por favor, pelo seu irmão que está no hospital, em casa, internado. Os irmãos, ore. Quinta-feira, dia 8 de janeiro, será culto de jovens. E toda a igreja venha participar com os nossos jovens. A igreja toda convidada para estar aqui, irmão, dando apoio ao trabalho dos jovens. Na quinta-feira, no dia 8. Os jovens preparam, trabalham para estar tendo aquele culto abençoado, igual já houve os trabalhos dos jovens. Amanhã, culto de missões na congregação do Jardim Rondon. O pregador, irmão Elila de Figueirópolis, estará pregando a palavra de Deus. Os irmãos, cooperem com o culto de missões lá na congregação Jardim Rondon. Nós vamos orar, irmãos, e após a oração, aí também a oração da campanha, né? Vamos estar orando a oração da campanha. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Irmão Raimundo, vem orar conosco. Aleluia, glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Oramos a Deus. Querido Deus maravilhoso, Pai, ó Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nesta noite, aqui estamos, ó Deus, em volta da Tua palavra que acabamos de aprender nesta noite, Pai Santo.